Obrigado, Fernando, pela mensagem, louvado seja o Senhor. É uma alegria rever o pastor Ivo Piper e a Amanda aqui. A Amanda acho que não está aqui hoje, mas eu fiquei sabendo que vocês estão conosco agora na família do Jardim América, pastor Ivo. Muito bem-vindo. É uma alegria ter a família toda aqui agora conosco, viu? Continuemos orando pelo pastor José Maria. Ele foi encaminhado a atendimento muito intenso, devido a situações sérias de saúde. Oremos por ele. Você recebeu aí na entrada um papelzinho como esse? Porque a nossa igreja está crescendo e agora a nossa classe bíblica, com o pastor Salom, será sempre aos domingos às 18 horas. Então, você tem um banner lá na entrada, convide pessoas que você quer falar de Jesus e talvez você gostaria de motivá-las para isso. Classe bíblica todo domingo, 18 horas antes do culto. Louvado seja Deus por isso. Eu vi uma vez uma frase que me impressionou e eu trouxe aqui para vocês, para nós, simples, mas profunda. Ter um piano em casa não faz de você um pianista, assim como ir à igreja não faz de você um cristão. A proposta de Jesus é uma experiência muito mais marcante para você e para mim, e continua além das portas da igreja. E às vezes isso incomoda a gente, porque nós gostaríamos de vir aqui num culto, passarmos alguns momentos e continuarmos a nossa rotina. Mas a nossa natureza não permite isso. Nós precisamos de uma mudança radical, que envolve você definir e substituir quem controla a sua vida. Mas esse processo incomoda e causa desconforto, e exige de você anular suas preferências. E nem sempre o que você ouve aqui, o que você ouve de Deus, agrada. No culto de quarta-feira, nessa quarta-feira passada, eu ganhei um presente muito especial. Está aqui. A Rebeca me entregou uma cartinha, eu tenho ela aqui comigo. Rebeca, você está aqui? Rebeca, eu vi. Está aqui, Rebeca? Você pode vir aqui, Rebeca? Vem sim. Olha que linda, vem aqui. Ela me entregou uma carta, né? Hein, meu anjo? Hã? Sim. O João e a Gabi vieram com a Rebeca, com os pais dela, e ela estava aqui, e eu dei uns adesivos para ela colar na Bíblia e no caderninho, e depois ela veio me agradecer. Ela escreveu assim: Pastor Lamarques, eu gostei da programação das crianças. Viu, professora Jane? Ela ficou muito feliz com a programação, e as crianças também gostaram, teve o sábado passado. E muito obrigado pelos adesivos, Rebeca. E sabe o que eu gostei mais, Rebeca? Foi daquele desenho que você fez. Você disse que aquele lá sou eu e depois você, do lado. Porque ela colocou bastante cabelo no pastor Marco. É verdade, né? Fez? Obrigado, meu anjinho. De nada, né? É assim, queridos, que Jesus fala para nós, viu? E assim foi que a Rebeca me falou. E o Brian também me falou uns dias atrás, viu, Brian? Ele fez uma declaração que me deixou impressionado. Ele disse que o pastor Lamarques é profeta. E eu fiquei impressionado. E a semana passada, no sábado, nós estávamos aqui na frente, ajudando na programação, e o Brian sentou do meu lado, e eu fiquei todo curioso para saber, o que será que ele vai falar agora? Ele olhou para mim e falou assim: pastor, esse teu cabelo está estranho. Eu falei para ele: foi a Silmara que cortou. Quer que ela corte o teu também? Ele falou: não. Às vezes nós recebemos gratidão e reconhecimento, às vezes a gente recebe elogios, mas às vezes nós ouvimos o que precisamos, mas não queremos acreditar. E isso é o grande desafio nosso com Deus, porque às vezes nós ouvimos o que precisamos, mas não queremos acreditar.
De certa forma, nós esperamos que a Bíblia Sagrada e Deus nos apresentem apenas promessas e concordem com nossas expectativas na vida. É mais ou menos assim, se a Bíblia fosse uma caixinha de promessa e você todo dia pudesse tirar uma promessa que só trouxesse coisas legais para você. Mas nem sempre é assim. Às vezes você tem coisas que te incomodam. A palavra de Deus nos mostrará também alguns princípios, limites que podem nos incomodar. Então nós temos que tomar uma decisão. O que nós vamos fazer? Nós vamos acreditar ou vamos tentar reinventar a palavra de Deus? Ou vamos tentar reinventar os planos de Deus, os princípios de Deus da nossa maneira? E aqui está um desafio para nós. No livro Grande Conflito, Ellen White diz o seguinte: Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das Escrituras, só faz isso. Deixa você longe do estudo da palavra de Deus e da oração. Serão vencidos por seus ataques, portanto, inventa todo o artifício possível para ocupar a mente. Ocupar com o quê? Com tudo aquilo que nos afaste da palavra de Deus. Pode ser até uma filosofia bonita. Pode ser até um movimento social interessante. Mas se ele conseguir nos manter longe da palavra de Deus, dos princípios, o trabalho está feito. Então vamos agora para São João capítulo 15, verso 7, para nós entendermos o que Jesus quer que nós tenhamos como base para a nossa vida nesta manhã. São João capítulo 15, verso 7. Olha o que Jesus diz aqui: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Primeira coisa aqui nesse texto, qual é a promessa que Jesus fez? E Deus não faz promessas que Ele não vai cumprir. Qual que é a promessa básica para nós nessa manhã, de São João capítulo 15? Que está aqui o texto para nós. Nós podemos fazer o que, queridos? Pedir o que quisermos, que será feito. Uau! Parece que Deus nos dá um cheque em branco, uma conta ad infinito, para sempre, repleta de recursos para nós. Não é isso que diz aqui o texto? É isso que Jesus está falando? Lembrem, nós estudamos uma parte de São João capítulo 15, alguns sábados atrás. Jesus está caminhando para o Getsemane, está a algumas horas de ser preso e ser crucificado. Sabe que os discípulos o abandonarão. Jesus tem poucos minutos para falar algumas informações, e as mais importantes e mais necessárias ele deixa para esse momento. Então Jesus não está perdendo tempo com coisas desnecessárias. E o que Jesus diz para eles? Vocês podem pedir o que vocês quiserem, que vos será feito. É assim. Agora, Jesus não quer que você o veja e que você passe a viver com Jesus utilitário, como se fosse um caixa eletrônico. E alguns pensam que Jesus é assim. Que Jesus é assim. Acho que tem um Gol branco aí, eu vou só parar porque está entrando essa imagem, vocês estão prestando atenção nisso? Se alguém é proprietário do Gol, por favor, rapidamente vai lá, porque está obstruindo uma garagem aí. A gente vai colocar uma tela aqui, com esses anúncios, para ficar facilitando a nossa comunicação. Obrigado. O Jesus utilitário é aquele Jesus em que eu busco todo dia receber alguma coisa. Aliás, eu venho à igreja não para adorar esse Jesus. Eu venho para ser adorado e receber. E aí que está o grande problema. Jesus não está falando disso. Olha só, nós não sabemos pedir. Ele nos dá essa oferta, mas o problema é que nós não sabemos pedir, porque nós somos egoístas. E ao sermos egoístas e não sabemos pedir, nós podemos trazer problemas para nós. E o que nós precisamos aprender? Não há uma bênção que Deus confira ao homem, nem uma aprovação que permita recair sobre ele, de que Satanás não possa e não queira prevalecer-se, para tentar perturbar e destruir a alma, se lhe dermos a menor vantagem. Até as bênçãos de Deus podem nos trazer problemas. Então, às vezes, quando você pede uma coisa para Deus, você fala assim: puxa, é isso que eu preciso, então faça o que eu quero. Mas Jesus te dá aquilo que você precisa, e você não entende por quê, porque Ele está te protegendo.
de uma armadilha do inimigo, de Satanás, que quer destruir você, porque até as bênçãos podem serem usadas para nos destruir e como uma estratégia para Satanás. Talvez a minha prosperidade, talvez a minha facilidade de fazer amizade, talvez a minha capacidade profissional. Então Jesus dá essa promessa, mas qual é a condição? E aqui está a grande verdade para você e para mim nesse momento. Qual é a condição? Jesus diz por 7 vezes, permaneçam, permaneçam, permaneçam. E Jesus fala aqui neste momento, eu vou dar para vocês o que vocês pedirem, tudo, não tem exceção. Mas, ele fala o seguinte, se permaneceres em mim, vocês se relacionando comigo, e as minhas palavras estiverem em vós. Quer dizer, você busca esse relacionamento e você recebe de Deus as informações. E essas informações estão claras na sua palavra. E quando eu recebo essas informações de Deus, eu não tenho que reinventar a palavra de Deus. Eu não tenho que reinventar uma doutrina. Eu não tenho que reinventar uma igreja para que seja adequada para mim do jeito que eu quero. Eu tenho que acreditar que a palavra de Deus é suficiente e ela é necessária para mim. Então, quando isso acontece, quando eu aceito a palavra de Deus na minha vida, sem exceção, sem uma interpretação própria e um interesse próprio, eu aceito a palavra de Deus e eu me ligo a Jesus, essa minha natureza começa a ser mudada e ela começa a se sentir desconfortável. Por quê? Olha o que diz Mensagens Escolhidas, volume 2. Quando Cristo pregava, Cristo chegava e Ele falava, sua mensagem era qual espada aguda de 2 gumes. Lembram que nós lemos nos versos do começo do capítulo 15? Que aquele que está ligado com Jesus e permanece, ele poda para que dê mais frutos. E qual a tesoura de podar de Deus? Vós já estáis limpos pela minha palavra. A palavra de Deus vem para nos limpar, o relacionamento com Deus vem para nos limpar, e às vezes aquilo que Jesus fala para nós, nem sempre é aquilo que nós queremos ouvir. Muitas vezes Jesus nos fala coisas boas, Jesus nos acolhe, Jesus nos elogia, Jesus nos motiva, Jesus faz promessas para nós, você ouve coisas boas, mas às vezes você ouve coisas que você não gostaria de ouvir, mas são necessárias. A pregação de Jesus, a palavra de Jesus era como uma espada, e diz o livro Mensagens Escolhidas, penetrando, aonde que Jesus penetrava? Na consciência dos homens, e revelando-lhes os mais íntimos pensamentos. E gente, quando isso acontece, mexe conosco, e realmente incomoda, porque quando você está na frente de Jesus, na presença de Jesus, você não é mais o mesmo, você não sai da mesma maneira, e por isso que alguns estão desistindo de Jesus, porque não querem esse tipo de relacionamento. Mas Jesus diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês vão pedir o que vocês querem, e vos será feito. Por quê? Porque nós saberemos pedir. Na meditação matinal, o cuidado de Deus, do dia 12 de agosto, está essa mensagem: sob todas as circunstâncias, em cada condição, a alma carregada de dor e cuidado, ou ferozmente assaltada pela tentação, pode encontrar segurança, sustento e socorro no infalível amor e poder de um Deus que guarda o conserto. Você compreende? Nesse momento, quando você se aproxima de Jesus, você vai a Jesus, e você começa a ter essa comunhão, e essa transformação, e essa convulsão espiritual, e a tua natureza clama para fugir, para não ser molestada, para não ser incomodada, e você insiste, e a palavra de Deus vem como uma espada de 2 gumes, vai entrando e vai te mostrando essa inquietude. Você vai encontrar segurança, sustento, socorro, nesse infalível amor de um Deus que guarda esse conserto. Ele prometeu, você vai pedir. Está pedindo hoje uma transformação? Está pedindo para ter um cristianismo mais feliz? Deus te ouve.
Mas o primeiro pedido hoje nosso, neste momento, é: me ajuda a permanecer em Ti, a depender de Ti. Me ajuda a ouvir a Tua palavra e saber a Tua palavra e viver a Tua palavra. Olha o que Paulo fala em Atos, capítulo 20, verso 27. Veja o que esse grande apóstolo, um servo de Deus, que teve que lutar com o próprio Cristo para aceitá-lo, mas pelo poder de Jesus foi transformado. Olha o que ele diz no capítulo 20, verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo não apresentava só o que a congregação queria. Paulo não apresentava só aquilo que era agradável. Que bom se nós tivéssemos todo o sábado aqui, ou todos os cultos, somente coisas boas. E temos, mas coisas que nos agradassem, nem sempre temos mensagens. Algumas mensagens nos machucam, às vezes mexem conosco. Mas eu não seria pastor de você se eu não trouxesse todo o evangelho aqui. Se eu fizesse desse púlpito uma palestra de motivação todo sábado, posso fazer, tenho mensagem para isso. Mas não é essa a minha missão. Eu preciso trazer todo o desígnio de Deus. E ai de mim, se eu passar por aqui e não fizer isso. E a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Não tente reinventá-la, acredite. Porque jamais deixei de vos anunciar-vos. Mente, caráter e personalidade. Olha o que diz esse texto, queridos. Nunca devem revestir um assim diz o Senhor. De que maneira, queridos? De atraentes palavras de sabedoria humana. Já viram essa história? Para que fique mais bonito o meu sermão, para que fique mais interessante a mensagem, eu começo a reinventar as coisas, a trazer um evangelho novo, para agradar as pessoas. Mas o ser humano está procurando uma fonte sólida, e essa fonte sólida é Jesus Cristo, a palavra de Deus. Nunca devem revestir um assim diz o Senhor. No volume 1 do Mente, Caráter e Personalidade, na página 5 diz: o coração deve ser educado a firmar-se aonde? Em Deus, não em posicionamentos e ideias humanas. Por maiores e mais lindas que sejam essas filosofias, elas são vagas e fúteis. Nós temos um assim diz o Senhor, não precisamos reinventar um novo culto, uma nova religião. O coração deve ser educado. Se estiverem em mim, é isso. Todo o ato, toda a palavra, todo o pensamento deve estar em harmonia com esses princípios. A maneira como eu falo, o que eu assisto, o que eu sigo, o que eu creio, o que eu prego, não pode estar de encontro à palavra de Deus, contra a palavra de Deus. Tem que estar de acordo o meu pensamento em harmonia com esses princípios. Olha o que diz Salmo capítulo 51. E eu quero que você analise comigo agora a experiência de alguém que passou por isso. Versículo 4. Salmo 51, verso 4. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e por teu julgar. Quem é que está falando aí, gente? Davi. Logo depois que Natã revelou o pecado dele, de adultério e de assassinato. Davi havia planejado um romance extraconjugal, uma aventura com uma mulher linda, mas Deus tinha outros planos para ele. O plano de Deus era torná-lo um homem segundo o seu coração. Ele era rei de Israel, um herói de guerra, um homem que Israel idolatrava. Mas Davi havia confiado nele próprio, cobiçou a mulher que não era dele, pegou para si, mandou matar o marido dela. Olha onde o pecado nos leva. Deus podia simplesmente deixar, meu menininho, é Davizinho, que eu tirei lá das ovelhas. Não, Deus mandou Natã até lá e disse: você pecou. E a notícia para Davi não foi boa, foi ruim. E qual foi a reação de Davi? Davi precisou escolher. Às vezes ouvimos o que precisamos, mas não queremos aceitar. E isso foi difícil para Davi. E ele teve que escolher: ou eu ouço a palavra de Deus, ou eu faço do meu jeito, ou eu reinvento, ou eu acredito. E o que Davi preferiu?
Ele preferiu acreditar na palavra de Deus. E ele diz para Deus, e diz para Natã, uma mensagem muito forte. Ele fala, eu pequei. Davi fala assim, eu pequei. Ele não fala assim, olha, mas todo mundo faz isso na igreja, pastor, todo mundo faz isso, tem gente que é pior. Não, ele falou, eu pequei contra ti, e o problema é contigo, não é com os outros. E ele diz assim, perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar, e puro o teu julgar. Davi aceitou a atitude de Deus na vida dele, mesmo que foi uma espada de 2 gumes. Davi disse, faça, Senhor, segundo a tua vontade. Está doendo, incomoda, é difícil, mas faça. Eu quero a tua vontade, não a minha vontade. Eu quero acreditar, eu não quero reinventar. Incomoda? Incomoda. Mas quando Davi fez isso, queridos, ele fez algo muito importante. Nossos planos são com frequência frustrados a fim de que sejam cumpridos os planos de Deus a nosso respeito. Amém? Aleluia! Eu falo para alguém frustrado nessa manhã, porque veio para cá e queria uma igreja conforme a sua expectativa e talvez não encontrou? Uma Bíblia que trouxesse uma mensagem que fosse mais agradável, talvez uma caixinha de promessas e não tem encontrado? Bem-vindo ao time. Mas nós temos um Deus que vem até nós com sua palavra, que é uma espada de 2 gumes e nos transforma, nos muda e nos livra do pecado. Aleluia! Louvado seja Deus por sua graça. O último texto dessa manhã está em Apocalipse capítulo 1, verso 3. João, o grande discípulo, com seu temperamento obstinado, orgulhoso, andou com Jesus e aprendeu do Salvador a humildade e a bondade. E aquele jovem, aquele menino, era o mais novo dos discípulos. Pela contemplação e pela companhia de Jesus, foi transformado. Mas muitas vezes a palavra que Jesus falou penetrou no seu coração como uma espada e mexeu com João. Quando ele disse, revoltado com os samaritanos, Senhor, manda descer fogo do céu. E Jesus não fez isso. Quando eles disseram, manda embora a multidão, Jesus falou assim, não, alimenta a multidão. Como é que é isso? Quando eles falaram, agora vamos reunir a multidão para que você seja eleito o grande revolucionário, o líder revolucionário, porque alguns pensavam que Jesus era um líder revolucionário, um líder político, e até hoje alguns pensam que Jesus veio fazer uma revolução social, e política. Não veio, o reino dele não é deste mundo. E nós não vamos mudar esse mundo com qualquer tipo de ideologia. Quem vai mudar esse mundo é Deus e Jesus na sua volta, ponto. E João não entendia, ele disse assim, manda a multidão, Senhor, ficar. Jesus falou assim, não, despeça a multidão, vocês entrem no barco e vão para outra margem. Quem é que entende? Isso mexia com João, a palavra não tem nada a ver comigo, eu não quero isso. Mas esse João foi transformado pela glória e pela graça de Jesus, e ele falou, escrevendo em Apocalipse capítulo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam todas as coisas nelas escritas. Por quê? Pois o tempo está próximo. É tempo da palavra de Deus ser a prioridade em nossa vida. É tempo de Deus ser o primeiro em nossa vida. É tempo de sermos transformados e abandonarmos as máculas desse século, desse mundo, que estão nos levando para longe de Deus, que estão maquiando algumas ideias, alguns princípios de Deus, tentando reinventar algumas coisas, como se isso fosse a maior descoberta do mundo. A Bíblia está aqui, nós não precisamos reinventá-la. A palavra de Deus tem sido clara, a igreja de Deus tem sido dirigida por isso, e hoje nós precisamos de um Salvador. É isso. Dói, machuca, incomoda, mas é necessário e é importante. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. O que você precisa que Jesus faça na sua vida hoje? É conhecida a história de uma senhora, uma piedosa senhora.
Ela frequentemente recitava vários textos da Bíblia, alguns capítulos grandes de cor. E os cristãos da sua comunidade gostavam de encontrá-la porque sempre tinha uma mensagem daquela bondosa senhora. A idade foi chegando, o tempo foi passando, ela já bem idosa, não conseguia se locomover com muita facilidade, costumava ficar na varanda da sua casa, numa cadeira de balanço, e ela repetia os textos da Bíblia. Às vezes as pessoas iam lá para vê-la. E ela tinha um texto preferido de todos que ela sabia de cor. Porque sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E ela repetia os textos e repetia esse com mais frequência. Mas a sua mente foi ficando mais fraquinha. A idade foi cobrando preço. E ela já não conseguia mais lembrar dos outros versos. Mas esse verso ela repetia todo dia na sua cadeira de balanço. E às vezes alguns chegavam ali para ouvi-lo, porque ela recitava do fundo do coração, porque sei em quem eu tenho crido. Ela sabia. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mas o momento chegou em que a sua saúde estava bem debilitada, ela foi levada para o hospital. A sua mente já quase não lembrava nem do nome dos seus familiares. Mas às vezes os enfermeiros passavam pelo seu quarto e escutavam ela dizendo: Ele é poderoso, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Os seus filhos foram chamados porque os médicos avisaram que seriam os últimos momentos com sua mãe. E aqueles olhos brilhantes olharam para os filhos, ali em volta da mãe, aquela piedosa e fiel cristã. E ela começou a balbuciar alguma coisa, eles não conseguiam ouvir, a voz quase sumia. E um dos filhos chegou com o ouvido bem perto dela e ouviu: Ele. Ela não se lembrava de toda a Bíblia, não se lembrava nem do seu texto preferido, mas no pronome Ele, ela declarou aonde estava a sua força. Em quem? Em Jesus. Você pode se esquecer do sermão, você pode esquecer dos textos bíblicos, mas não se esqueça de Jesus e da sua palavra. Se você estiver nele, e as suas palavras estiverem em você, você pode pedir o que você quiser, e você será feito. Não esqueça, Ele não esqueceu de você. Se você não encontrou o que queria aqui, se as pessoas não têm sido o que você quer, por favor, olhe para Ele, olhe para a sua palavra, e permita que essa espada de dois gumes transforme você. Dependa dEle e acredite nele. É melhor acreditar do que reinventar, porque Ele ama você e sabe o que você precisa. Fernando? Eu quero te convidar agora, neste momento, ao encerrarmos esse culto, que você ore aí, do seu jeito, e fale com Deus o que você precisa falar. É um momento muito importante. Eu orei essa madrugada, literalmente orei por você. Ontem eu estava estudando a mensagem de hoje, e já era madrugada quando eu fui me deitar, e continuei orando por você. Alguns eu não sabia se estariam aqui. Mas uma coisa eu pedi, que o Espírito Santo falasse o que você precisa ouvir, e desse a você forças para fazer o que é preciso. Então ouça o Espírito Santo agora, enquanto o Fernando canta, e acredite, Ele sabe o que é melhor.
existe lugar para mim, lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Obrigado, Fernando. Você quer que Jesus seja o primeiro? Você quer que a palavra de Deus seja a primeira na sua vida? Você quer ficar em pé e dizer: eu quero, Senhor? Não tenho forças, nem tenho vontade,
Mas eu quero, em nome de Jesus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Na semana passada nós vimos um milagre aqui nesta igreja de reavivamento. Alguns de nós estamos lutando com os nossos meios, mas eu quero te convidar para lutar com Jesus. Não há batalha perdida com Cristo. Por isso que Ele disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, aí sim, vocês saberão pedir e eu poderei ajudá-los. Feche teus olhos. Nós estamos aqui, Pai, por Tua graça e porque Tua misericórdia foi renovada nesta manhã. Não é fácil, Senhor. Alguns vieram para cá literalmente se arrastando, porque o coração lutava para não vir. Alguns precisaram ser carregados para cá. Alguns estão assistindo este momento, esta mensagem, lutando para desligar o seu computador, sair de frente dessa tela, porque o Espírito Santo tem incomodado. Mas em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor. E cada filha está aqui nesta manhã. Transforma-nos por Tua palavra, unicamente pela Tua palavra. Nos dá força em Cristo Jesus para acreditarmos na Tua palavra. Perdoa-nos as vezes que temos tentado reinventá-la, ou reinventar métodos ou sistemas, para nos acomodarmos e para ser mais interessante. Perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos como Davi, neste momento, a reconhecermos que Tu és justo e reto, e que Tu fazes é o melhor para nós. Venha até nós com Tua palavra, como uma espada de 2 gumes, e limpa, Senhor, o que é preciso ser limpo. Conforta o nosso coração, que essa luta não é nossa, mas é pela nossa escolha. O poder é Teu. Ele é poderoso. Ele. Em nome de Jesus. Amém. Muita paz.